Welcome to our second class. O assunto de hoje é estrutura das orações em inglês e o presente simples. Vamos então iniciar a nossa segunda aula. Vamos estudar a estrutura de uma oração. Sabemos que a oração ela é organizada com o sujeito, o verbo e o complemento. O sujeito é quem faz a ação. O verbo é justamente o responsável pela ação. E o complemento são as outras informações que você queira dar para passar a sua mensagem. De acordo com a estrutura, nós podemos subdividi-las em 3 tipos de declarações. Nós temos a afirmativa. Você repare que a sequência é a mesma da língua portuguesa. Nós temos a pessoa, nós temos o verbo, nós temos o complemento. She writes a letter. Repare que é a mesma forma. Também mais um exemplo agora com o plural. They play soccer. Observe que continuamos com sujeito, verbo e complemento. Para fazer essa montagem, na hora da frase, teremos que conhecer um pouco dos personal pronouns. Temos eles aqui. I, que tem o significado de eu, o you, que tem o significado de você. Nós já conhecemos em relação àquela famosa frase I love you. Então já sabemos que o I relaciona a pessoa primeira do singular, o you, que se relaciona à segunda pessoa do singular. He, que se refere a ele, she, que se refere a ela. Temos também o it. O it é utilizado para todo aquele item que não seja ser humano. Ele tem um significado de ele e ela também. Enquanto o he eu uso para o homem, ser humano, o she eu uso para ela, o it entrará com o mesmo significado, porém para os outros itens existentes. Temos o we, que vai ser a primeira pessoa do plural, e o they, para a terceira pessoa do plural. Nós podemos reutilizar o you, que está como singular, também aqui, para entrar após o we, para referir-se a vocês. Continuando a nossa aula, vamos às observações. Repare que o presente do verbo, ele vai ser separado na língua inglesa em 2 tempos, em 2 modos. Então, essa separação ela será feita de acordo com a pessoa. Se eu tenho as pessoas I, you, we, they, o nosso verbo, quando ele estiver no presente do indicativo, não receberá alteração. Quando tivermos um contato com he, she, it, aí este verbo, somente nas frases afirmativas, receberão algumas alterações. Repare que essas alterações estão relacionadas à forma como o verbo é escrito. Vamos observar aqui. Se eu tenho o verbo stud, repare que ele é terminado com uma consoante e com um y. Repare que quando ele estiver com he, she, it, o que irá acontecer com ele? Ele perde o y e será acrescentado o ies. Continuando a nossa observação, e os outros tipos verbais? Os verbos que forem terminados em s, x, ch, sh, o, z, ele não receberá ies, ele receberá es. Observando o exemplo, what, que significa assistir, ele ficará watches. E os outros verbos que não têm essa terminação? Eles receberão um S, como é o caso do read, reads. Somente poderão ser alterados, relembrando para você, se eles estiverem na terceira pessoa do singular. Se eles estiverem com he, she, it ou algum sujeito que esteja no singular. Vamos ver como é que fica a nossa frase interrogativa. Repare que o simple present,
que é o tempo que nós estamos estudando hoje, ele é um tempo que vai transmitir um hábito, um costume. Ele equivale ao nosso da língua portuguesa, o presente do indicativo. Observando aqui, nós temos o does e o do. São dois marcadores temporais. Para que eles servem? Para indicar que a sua frase está no tempo presente. Eles só aparecem para este fim. Eles não têm significados. Eles estão aqui apenas para marcar o tempo. Vamos observar que na interrogativa, esses auxiliares vêm escritos à frente, no início da nossa frase. Isso por quê? Para termos a noção que estamos no present tense, para sabermos também que aquela frase é interrogativa. Does she write a letter? Yes, she does. No, she doesn't. Seria a pergunta rápida para que você responda de uma forma rápida. Repare que as respostas são menores. Vamos observar agora com uma palavra que esteja ligada mais ao mundo do plural. Observe que eu não uso mais does, eu vou usar o do. Esse do com they indica que a minha frase está no plural. Está ali relembrando apenas para marcar o nosso tempo presente. Do they play soccer? Yes, they do. No, they don't. Continuando a nossa aula, estão aqui as observações que eu disse para vocês. As frases afirmativas, elas recebem o he, she, it. Alguns verbos receberão s, es e ies. Vamos observar que na interrogativa será utilizado algum auxiliar, que são aqueles marcadores que eu disse para vocês. Iremos observar também que, relembrando que este auxiliar não tem tradução e que é proibido utilizar s, es e ies nos verbos que estiverem na frase interrogativa. Nós não podemos esquecer desse item. Continuando, vamos observar mais alguns exemplos. Quando eu estiver com os pronomes I, you, we, they, eu uso do. Do you work in a bank? E quando estiver com he, she, it, nós iremos usar o does. Como exemplo, does he work in a bank? Continuando, vamos agora para a frase negativa. Na frase negativa, a ordem é a mesma da nossa ordem da frase da língua portuguesa. Vamos observar que o não, ele vem no mesmo lugar que o nosso não. Eu não gosto de jiló. O não veio antes do verbo? A mesma forma terá na língua inglesa. Vamos observar aqui que o nosso não, ele vai ser acompanhado do auxiliar. Por quê? Para marcar que tempo nós estamos trabalhando. Então, nós temos o does e o do, que são marcadores temporais do presente e que serão acoplados a ele o not, que é justamente a palavra que significa não. She doesn't write a letter. Observe, então, que o nosso doesn't entrou justamente antes do verbo write, que significa escrever. They don't play soccer. Mais uma vez, o don't veio antes do meu verbo, que é play, que significa tocar, jogar. Continuando a nossa aula, relembrando as observações que eu já havia dito para vocês em relação aos exemplos. Vamos utilizar os auxiliares do ou does, vamos usar juntamente com ele o not, iremos utilizar também de acordo com as pessoas, então nós temos que observar quem é o sujeito da nossa ação. Não esquecendo que a mesma observação da frase interrogativa cabe também para a frase negativa. Não podemos usar o s, es e o ies para frases negativas também. Mas por que não pode? Porque eu já tenho o auxiliar. Ele já está marcando o que está no presente. Então, não há necessidade de haver mais um marcador do tempo presente. O próprio auxiliar faz essa função. Ok, let's practice.
Vamos ver então como vai ficar. Relembrando sempre que teremos um roteiro de estudo. Esse roteiro irá nos direcionar na hora de aplicar o aprendizado. Então, observando aqui, vamos utilizar a técnica do skimming para ver o assunto do seu texto. Os elementos constituintes, quais são eles? Quem está fazendo a ação, o nosso verbo, no caso, o complemento. Temos aqui mais um anúncio. Primeiro, a técnica do skimming. Vamos dar uma olhada na fonte. Observe que esta palavra é cognata, ela vai lembrar a palavra jornal, então é alguma coisa ligada ao mundo jornalístico. Vamos observar também que nós temos uma palavrinha bem conhecida, o or, que apesar de ser uma palavra de língua inglesa, utilizando a técnica do brainstorm, o or vai nos remeter àquele filme muito famoso chamado Star Wars. Então é alguma coisa ligada à guerra. Consequentemente, eu passo a observar a estrutura do meu anúncio. Temos aqui um cartaz todo preto, temos uma pessoa com os olhos vendados. Observe que então é alguma coisa ligada à guerra, alguma coisa para assustar. A frase que está aqui acima tem escrito The war you don't see. Repare que a guerra você não vê. Então, temos aqui agora analisando em relação ao nosso conteúdo. Eu tenho o auxiliar do, esse auxiliar é marcador do tempo presente, então esta frase indica que está no tempo presente. Por que eu usei este auxiliar? Porque o personal pronoun é you, ou seja, você, consequentemente eu teria que utilizar este marcador e o verbo que é se. Então, temos aqui uma aplicação do Simple Present Tense, para que vocês observem como que a gente encontra em textos. Review. Relembrando, então, o que nós acabamos de ver esta semana. Ordem dos elementos, sujeito, verbo e complemento. A mesma forma que é formada a nossa frase. Vamos observar também a estrutura da oração. O que seria isso? Frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas, sendo utilizado qual tempo verbal? Simple Present Tense, que seria o presente do indicativo da língua portuguesa. Quando que nós vamos utilizá-lo? Quando eu quero expressar um hábito, quando eu quero expressar um costume. Relembrando que, quando está na afirmativa, o nosso verbo, se estiver relacionado a he, she, it, receberá alguma alteração. Se o verbo vier com outro tipo de pronome pessoal que esteja indicando plural, esse verbo não receberá alteração. Quando estivermos na interrogativa, teremos o auxiliar does para o início da frase, para he, she, it. Do para o início da frase, para I, you, we, they. E teremos também na frase negativa, quando estiver com he, she, it, does not. Quando estiver com I, you, we, they, teremos don't. Ok, this is the end of our class. Thanks.